Bom, meus amores, conforme prometido, segue aqui uma revisão rápida sobre a equação de segundo grau, tá? Primeira coisa, uma equação de segundo grau, ela normalmente tem esse formato, ó. Eu já tinha passado em sala isso aqui para vocês. ax² mais bx mais c igual a zero. Onde o a é o meu coeficiente, é o meu termo que acompanha o x², o meu b é aquele número que acompanha o x, e o meu c é aquele número que está sozinho, ele não tem x com ele, tá? E a gente deixa igual a zero, a gente deixa na forma reduzida, né? Todo mundo igual a zero, para a gente resolver essa equação do segundo grau. Uma equação, a gente pode encarar ela de duas formas. Uma equação de segundo grau, ela pode ser completa. O que é ser completa? Ela terá B e C. Ou essa equação pode ser incompleta. Pense, incompleta está faltando alguma coisa. Quem está faltando? Ou o B ou o C. B, E ou C. Nesse caso, por que B, E ou? Porque pode ser B e C ou B ou C, tá bom? Quem nunca pode não existir? O A. Gente, vou pausar que a Clara tá gritando. O A. O A, ele sempre tem que estar lá, ok? Espera só um minutinho, que eu vou pausar aqui e eu já volto. Prontinho, voltei. E eu vou dar um exemplo de um de cada tipo, tá bom? Por exemplo, uma equação completa. 2x² mais 3x mais 7 igual a zero. Ó. Ela é completa, porque ela tem o A. Quem que é o A? É sempre quem acompanha o x², que é 2. Ela tem o B, que é o número que está acompanhando o x, que é o 3. E ela tem o C, que é aquele número que está sozinho, que nesse caso é o 7 positivo. Detalhes são todos positivos, tá? O sinal que está aqui, ele sempre faz parte do coeficiente. Então, ele tem que acompanhar o nosso número aqui, tá? Então, nesse caso, são todos positivos, por isso que eu pus tudo positivo aqui. Exemplos de incompleta. Por exemplo, ó, x² menos 49 igual a zero. É incompleto, ó. A gente tem o A valendo 1. A gente não tem o B, que aqui, o B não é quem acompanha o X. Eu não tenho ninguém acompanhando o X, porque eu não tenho X aqui. Se eu não tenho, eu digo que o meu B é 0. E eu tenho o meu C, que nesse caso é o número que está sozinho, que é o menos 49, tá? Então, a gente diz que ela é incompleta quando ela não tem B e C aparentes. A gente fala que B é igual a 0 e ou C vale 0. Então, nesse caso, ó, não tem B. O B é 0, ela é incompleta, tá? Depois de classificar incompleta ou incompleta, aí a gente vai para as maneiras de resolver. A gente tem uma maneira que resolve todas, tanto completa quanto incompleta, que é a fórmula de Bhaskara, que a gente já repassou. Porém, eu vou começar com outros métodos primeiro, tá? Eu já falei para vocês desses métodos. Eles são baseados em fatorações. Então, vamos começar quando a gente tem uma equação que ela é incompleta. Eu vou começar com um tipo específico de incompleta. Quando B é 0, quando eu não tenho B. Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei ali, ó. x² menos 49 é igual a 0. Se não tiver igual a 0, você deixa, tá? Para resolver, é bem simples. Resolver essa aqui quando não tem o B, eu acho que é a maneira mais fácil de todas. É só fazer o famoso passa para lá. O menos 49 passa para o outro lado? Positivo. Inverso da potência, passa para lá. É sempre a gente muda de lado, a gente sempre faz o passa para lá com a operação inversa. Então, o que é o inverso da potência quadrada? Raiz quadrada. Só que detalhe, tá? A gente nunca pode esquecer quando 2 passa para o outro lado como raiz, a gente tem que passar mais ou menos a raiz daquilo lá. Porque tem duas possibilidades. Tem dois números ao quadrado que dá 49. Um positivo e outro negativo. Quem seriam eles? O mais ou menos 7. Por quê?
7 positivo ao quadrado dá 49. E o menos 7 ao quadrado, menos com menos vira mais, também dá 49. Então, eu tenho duas possibilidades. Por isso que é uma equação do segundo grau. Ela vai ter duas soluções possíveis, ela vai ter duas respostas, duas raízes, x1 e x2, tá bom? Se você for escrever a solução, seria o menos 7 e o 7 positivo. Olha que bonitinho, arrumadinho, organizadinho, tá? Não põe entre parênteses, porque entre parênteses a gente coloca quando é solução de sistema, para ordenado, tá? Aqui a gente deixa eles somente nas chaves. Nós também temos a opção, quando ela é incompleta, quando o nosso C vale zero. Por exemplo, 2x ao quadrado menos 10x igual a zero. A gente tem o A, que é quem acompanha o x quadrado. A gente tem o B, que é quem acompanha o x, mas a gente não tem o C, então o nosso C nesse caso é zero. Como que a gente resolveria aqui? A gente faria por fatoração. A gente faria por qual tipo de fatoração? Fator comum em evidência, que é um dos tipos que a gente estudou de fatoração, tá? Bem simples de fazer. Olha quem tá em todo mundo e põe em evidência. Então, quem tá todo mundo de número primeiro? Quem tá em todo mundo primeiro de número? O 2. Porque o 10 não seria, também tá na tábua do 2, ele não seria 2 vezes 5? Então, ó, o meu 2 tá em todo mundo, põe em evidência. E letra? Que letra que tá em todo mundo? O x, põe em evidência. Depois que eu coloquei em evidência, o que eu faço? Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Então, ó, o 2 saiu. X quadrado, eu tinha dois xzinhos lá. Um deles saiu, o outro ficou aqui dentro. Copio o sinal aqui de dentro. 2 vezes 5, 2 saiu, o 5 ficou. E o x saiu. Eu fatorei. Ah, acabou? Não. Porque qual que é o objetivo de resolver uma equação do segundo grau? Uma equação qualquer. Não é achar o valor de x? Eu ainda não achei. Agora aqui, uma atençãozinha para mim, ó. Atenção, nono ano. Se eu falar que uma multiplicação deu zero, o que significa isso? Ou esse aqui é zero, primeiro termo, ou o segundo termo é zero. Se o primeiro for zero, zera tudo. Se o segundo for zero, não zera tudo também? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Aqui funciona a mesma coisa. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Dessa multiplicação, ou esse aqui tem que zerar, ou parênteses tem que zerar. Então, ó, atenção aqui. 2 vezes x tem que dar zero. Então, ó, 2 vezes x para dar zero, quanto que tem que valer o meu x? Zero. Minha primeira solução. Sempre que eu usar o fator comum em evidência, a primeira resposta vai ser zero. E aqui, que número que se eu colocasse no lugar do x, ó, x menos 5 tem que zerar. Que número que se eu colocar aqui no lugar do x zera tudo? Ou, se você quiser, você passa o menos 5 para lá? Positivo. Se eu colocar o 5 positivo aqui, não zera todo o parênteses? Então, meu x vale 5. Minha outra resposta. Solução. Sempre duas. X valendo 0 ou x valendo 5. Então, nós temos rapidamente aqui passado por cima os dois casos quando ela é incompleta. Ah, mas e se for incompleta e eu quiser resolver por Bhaskara? Dá? Dá. Mais pra frente eu faço um pra vocês. Até faço um desses aqui mesmo com vocês de novo, pra vocês verem que vai dar a mesma coisa. Quando for completa, eu tenho possibilidades, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro caso, um método que dá pra gente usar. A gente pode verificar se é um trinômio do quadrado perfeito. Como assim, pro? Por exemplo, ó, x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a zero. Se vocês olharem isso aqui, ó, é um trinômio do quadrado perfeito. A gente sempre tem que fazer aquela conferência, lembra?
Quem tá ao quadrado nessa ponta? O x. Na outra ponta, o 6. O meio sempre tem que ser 2 vezes o primeiro, que é o x aqui, né? Vezes o segundo, que é o 6. 2 vezes x vezes 6 dá 12x? Dá 12x. Então, ele é um quadrado perfeito. Como assim? Como um quadrado perfeito? Vou pegar o primeiro, que é o x, o segundo, que é o 6. Olho aqui para ver se é quadrado da soma ou da diferença, nesse caso é da diferença, e volto ao quadrado. Igual a zero. Fatorei. Aí, daqui, a gente tem uma solução. O que é x menos 6 ao quadrado? O que é isso ao quadrado? Gente, essa gritando é a Clara. Prazer, para vocês conhecerem a bonita. O número ao quadrado não é ele vezes ele mesmo? Então, x menos 6 ao quadrado é x menos 6 vezes x menos 6. Tem que dar zero. E aí, de novo, é o mesmo raciocínio da anterior. É uma multiplicação dando zero. Então, ou esse aqui tem que zerar, ou esse aqui tem que zerar. Que número que zeraria esse primeiro parênteses? Se eu colocar aqui zera tudo. O 6. E o outro parênteses? É igual, é o 6 também. Então, quando a gente cair num quadrado perfeito, num trinômio do quadrado perfeito, amores, a gente tem duas soluções, mas elas são iguais. Você não precisa pensar nas duas. Ó, aqui é o x valendo 6 que zeraria tudo. Então, a gente só coloca um 6 na solução. Não precisa pôr os dois. Ah, mas e se eu coloquei assim, ó, 6 e 6, estaria errado? Não, mas é que você colocou uma coisa que não precisava. Se as duas são iguais, para que pôr duas? Põe uma só. Ok? Esse é o nosso possível resolução quando for um trinômio do quadrado perfeito. E aí a gente tem o trinômio do segundo grau, que é o nosso outro método, que a Pro falou em aula para vocês, que é o soma e produto. Método da soma e produto. Bem simples, ó. X ao quadrado mais 5x. Eu não vou colocar a resposta direto, tá? Eu vou fazer o processo que a gente usa para encontrar o resultado. Eu vou fatorar. Como que a gente fatora? Esse aqui seria o que vocês chamam de Stevin, método de Stevin, ou o método da soma e produto. Pega esse trinômio aqui. Vamos fatorar ele, ó. O número que acompanha o x é sempre a minha soma. E o número que está sozinho é sempre o meu produto. Aí eu vou pensar que dois números que somados dão 5, que é a soma, e o produto entre eles dá 6. E aí a gente vai ter que pensar, tá? Lembra das dicas que eu dei em aula? Vocês lembram da dica que eu dei em aula? Vai sempre olhando o produto primeiro. Eu tenho uma quantidade menor de multiplicações que dão 6 do que de somas que dão 5. Então é mais fácil a gente pensar aqui. Esse aqui é bem facinho, né? Eu vou já colocar a resposta. 2 e 3. Só que o 2 e o 3 são positivos. Então, vou colocar aqui, ó, mais 2 e mais 3. Se eu somar 2 com 3 dá 5. Se eu multiplicar dá 6. E aí vem aqui fatora, ó. Quem é incógnita? Qual é a letra? A letra x. Então, vai ficar 1x com 1 mais 2. Vezes, que é sempre fatoração. E outro x com o mais 3. Igual a zero. E agora também é facinho, ó. Quem que zeraria aqui? Quem que zeraria aqui? É o mesmo raciocínio das anteriores. Que número que se eu colocar no lugar do x zeraria esse parênteses? O menos 2. Ai, eu não consigo ter esse raciocínio direto, então você faz assim, ó. Você não quer que esse parênteses todo aqui zere? Então, você coloca aqui esse parênteses, x mais 2, tem que ser igual a zero. Tem que dar zero. E aí o mais 2 passa para lá? Menos 2, ó. Bem simples. Primeira solução. E que número que zeraria o segundo parênteses? O menos 3. Solução. Menos 3 e menos 2. Ok? Bem simplesinho assim. Vou pausar só um minutinho, gente, eu já volto. Bom, e agora
eu vou falar rapidinho sobre a fórmula de Bhaskara. Gente, a fórmula de Bhaskara é literalmente uma fórmula que a gente decora, tá? A fórmula pode ser escrita completa, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Ou a gente pode fazer a mesma fórmula, porque é a mesma fórmula, só que por partes a gente usa o delta antes, né, que é o discriminante, que é esse pedacinho aqui, ó, da fórmula. Esse pedacinho aqui, ó, que tá dentro da raiz. Para não resolver tudo de uma vez, a gente resolve esse valor primeiro. O delta é menos b mais ou menos raiz... Estava colocando a fórmula de novo. O delta vai ser o b ao quadrado menos 4ac. E aí, depois que eu calcular o delta, eu vou calcular o valor do x, que é igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta sobre 2a. Por que pro Gabi, eu prefiro essa fórmula que separa? Porque nessa fórmula, calculando o valor do delta, eu já tenho algumas informações sobre a equação. Se o meu delta for menor que zero, ou seja, se o meu delta for negativo, a gente não tem solução nos números reais. Ou seja, a solução é o vazio. A gente não tem nem x1 nem x2. Se o meu delta for zero, a gente vai ter a solução, a gente vai ter x1 igual a x2. Lembra esse caso aqui, ó? Quando os dois davam a mesma coisa, e aí na realidade a gente fala que tem uma resposta só, a gente vai ter x1 igual a x2. Então a gente vai ter uma solução aparente. São duas, mas elas são iguais, né? E se o meu delta for maior que zero, ou seja, se o meu delta for um valor positivo, eu vou ter x1 e x2 diferentes, ou seja, eu vou ter duas soluções. Então, o delta já me diz grande coisa, por isso que é a maneira que eu prefiro. Vou calcular uma equação, eu vou calcular essa aqui, a mesma que eu usei no Some Produto. Usando Bhaskara. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Era positivo 5x? Era. Pera aí, só um minutinho. Pode trazer aqui, filha. Voltei. E aí a gente vai usar então a fórmula de Bhaskara para resolver. Fórmula. Eu sempre aconselho vocês a colocarem a fórmula primeiro e na outra linha substituir. Mas primeiro vamos achar quem é o A, o B e o C. O A é quem acompanha o x quadrado. Quando não tem nada, a gente sabe que é 1. O B é quem acompanha o x, nesse caso é o 5. E o C é quem está sozinho, sem letra. Nesse caso é o 6 positivo. Aqui, agora vamos colocar a fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Se o delta você quer saber, B ao quadrado menos 4AC. Nosso delta vai ser o B, que é o 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Nosso delta vai ser 5 ao quadrado, que dá 25, menos. Tudo isso aqui é uma multiplicação só. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Nosso delta deu 1. Olha lá. Com esse delta valendo 1, eu já sei que eu vou ter, quando o delta é maior que zero, eu sei que eu tenho duas soluções diferentes, x1 e x2. E agora o x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Nosso x é igual a menos o valor de b, que é 5, mais ou menos a raiz do delta, que vale 1, que a gente acabou de calcular, dividido por 2 vezes o a, que também vale 1. X é igual a menos 5, mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1, 2. E aí aqui é aquele momento que a gente vai separar, que eu vou ter duas soluções, x1 e x2, ok? E aí a gente separa, vou voltar para o preto, x1. Ó, vocês estão vendo que aqui, deixa eu apagar, eu vou colocar colorido, tá?
Eu acho que facilita para enxergar. Ó, o mais ou menos. Agora a gente separa. A gente separa uma conta pro colorido, pro mais, uma conta pro menos. Então vai ficar menos 5 mais 1 dividido por 2 e menos 5 menos 1 dividido por 2. Ó. É a mesma conta, só que uma é negativa. Eu sempre coloco a de cima positiva e a de baixo negativa. E agora resolve, ó. Devo 5, paguei 1, tô devendo 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Devo 5 e devo 1, devo 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. A minha solução, a mesma. Menos 3 e menos 2. Ok? Tá, peraí. Só um minutinho, pessoal. E aqui, pessoal, desculpa, voltei, tá? Vamos fazer uma incompleta também por Bhaskara para vocês verem que vai funcionar. Vamos pegar aqui, ó. 2x² menos 10x igual a 0. Dois x quadrado menos 10x igual a 0. Ó, quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 10. Quem é o C? Não tem? 0. Dica importantíssima que eu dei. Sempre que uma das letras for negativa, bota entre parênteses para não ter perigo de você errar, ok? E agora, bora lá. Delta B ao quadrado menos 4AC. Nosso delta vai ser o B, que é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 0. Nosso delta vai ser menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes o menos 10, que dá 100 positivo. Todo número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0, 0. 100 menos 0 dá 100. Então, ó, achei meu delta. E aí, agora bora pro x. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Meu x vai ser igual a menos o b, que tá entre parênteses ali, ó, menos 10. Então, por isso que eu falo do parênteses, ó. Você vai ter que fazer regrinha de sinal. Mais ou menos raiz de 100 dividido por 2a. Menos com menos vira positivo, 10 positivo. Mais ou menos a raiz de 100 também é 10, dividido por 2a. E aí a gente separa em x1 e x2. x1 vai ficar 10 mais 10 dividido por 2. E embaixo vai ficar 10 menos 10 dividido por 2. 10 mais 10 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, ó, minha solução, 0 e 10. A mesma. Ah, gente, olha a arte. Eu errei. Era só pra ver quem tava prestando atenção. Mentira. Errei mesmo. Porque eu esqueci de substituir o A. Volta tudo. Ó. Aquele momento que a professora só erra pra ver se vocês estavam espertos. Mentira, errei mesmo. De arte. E é uma prova que todo mundo pode errar se não estiver prestando atenção. E eu não tava. Eu tava olhando a Clara, que estava fazendo arte. Então, aqui, ó. 2 vezes A. Quanto que vale o A? 2. Então, 2 vezes 2 dá 4 aqui. Então, vai ficar 10 mais 10 dividido por 4 e 10 menos 10 dividido por 4. Ó, que bom que eu prestei atenção. 10 mais 10 dá 20. 20 dividido por 4 dá 5. Agora sim. 10 menos 10 dá 0. 0 dividido por 4 dá 0. Então, a minha solução é o 0 e o 5. Ok? Gente, esse foi um resuminho bem rápido, bem breve, só para vocês treinarem, tá? Dá uma assistidinha rápida, eu espero que ajude vocês. Um beijinho e nós ficamos por aqui. Deixa eu pausar minha gravação. Tchau, tchau, boa prova.